Muito bem. Respondendo algumas perguntas e curiosidades de pessoas que acompanham o nosso canal, eu peço aí que gentilmente, você que está vindo no canal pela primeira vez, por gentileza, se inscreva em nosso canal, sinta-se à vontade em nosso meio. Quando quiser vir conhecer nossos trabalhos pessoalmente, nós estamos em Guarulhos. Entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 96551-9042. Muito bem, DDD 11, telefone 96551-9042. O que eu tenho para dizer sobre a minha caminhada mediúnica? Desde garoto, eu já via e escutava espíritos, normalmente igual eu vejo e escuto qualquer um de vocês encarnados que vier falar comigo, mas isso desde garoto. E eu lá sabia o que era mediunidade, nada. E aí eu via as coisas com a maior naturalidade, ia contar para os adultos o que via, dar recado de espíritos para as pessoas, que até porque muitas vezes eu achava que elas estavam vivas, encarnadas, melhor dizendo, vivos todos estamos, mesmo quem passa para o lado de lá. E as pessoas, algumas achavam bonitinho, outras se assustavam, outras diziam que era maluco. Esse é um menino maluco, leva no psicólogo. De tanto encherem o saco dos meus pais, levaram uma psicóloga que acabou me dando alta, porque não tinha o que falar. E não tinha o que diagnosticar. Falar, o psicólogo sempre tem algo para falar quando quer, né? E fui liberado, pequeno, devia ter uns 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, não tem nada patológico nesse menino. E aí cai naquele negócio, amigos imaginários, né? Minha avó, percebendo, minha avó era católica, mas benzia também, percebendo os riscos que isso poderia me trazer, ela me alertou. Minha avó materna, Dona Leonor Ferreira da Silva, grande mulher, uma pessoa a qual eu tenho enorme satisfação de ter reencontrado nessa encarnação e tenho muita satisfação em ter sido neto de Dona Leonor. E eu pude receber as orientações dela, foi quando ela me ensinou orações, novenas, benzimentos e como me proteger dentro dos conhecimentos dela acerca de espíritos maus que iriam vir. Ela me alertou, nem sempre você vai ver coisas boas. Quem tem evidência vai ver de tudo. Alguma coisa, por enquanto, você está vendo. Ela quis dizer assim, enquanto está pequeno, está inocente, vibra, né? Dentro do que ela sabia dizer, vibra numa faixa que ainda não tem. Mas vai chegar uma hora que, acho que ela pensou, vai aprendendo a malícia do mundo, vai vibrando em outras frequências e começa a ver e puxar outras coisas que não são legais. E ela não estava errada. Quando as coisas perigosas começaram a vir, muitas vezes elas vinham para atacar, né? Mas muito bem orientado pela minha avó, sabia muito bem o que fazer. E eu sempre tive uma personalidade um pouco enérgica, então assim, eu tinha bastante autoridade sobre os espíritos que vinham tentar algum tipo de contra-ataque. Eu não fui de baixar a cabeça. Então, mesmo não entendendo muito ainda como é que as coisas funcionavam, eu nunca fui de recuar. E aí minha avó me ensinou alguns santos de devoção dela. Dentre eles vou citar alguns: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Francisco, Santo Antônio, São Jorge, São Miguel Arcanjo, São Camilo de Lely, São Francisco, Padre Cícero. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguns. Se eu lembrar, eu vou falando. Eu achava interessante que para tudo minha avó tinha uma Nossa Senhora. Então, assim, Nossa Senhora era o que não faltava nas minhas orações, porque para uma dor, para determinado tipo de doença, era Nossa Senhora tal. Para determinado tipo de situação envolvendo relação com pessoas, Nossa Senhora X. Para uma situação envolvendo trabalho, estudo, Nossa Senhora Y. Então, ela, assim, a gente até pensava de onde minha avó, nossa avó tira tanto Nossa Senhora, né? Mas realmente elas existem. Então, tinha estimulado pela minha avó, eu sempre rezei muito. Eu tinha uns momentos que eu tirava por dia para rezar. Eu era um garoto que cresci rezando. Então ela me orientou como trabalhar com velas. Ela geralmente falava sobre a vela branca, né? Mas com o passar dos anos eu sempre gostei muito de samba, de rock
de samba, não necessariamente o samba rock, a qual eu respeito, admiro, acho muito bonito, mas sempre gostei muito de samba e rock. E então, assim, quando eu comecei a me aproximar do trabalho dos sambistas, como Martinho da Vila, vai ouvindo, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Leci Brandão, Arlindo Cruz, Grupo Fundo de Quintal, esse pessoal, eles, principalmente Arlindo Cruz, Leci Brandão, Zeca Pagodinho, esses sempre puxaram muito pro lado da Umbanda, e Martinho da Vila, e a GP, eu fui me familiarizando com os nomes dos orixás e buscando saber de quem tinha conhecimento, quem eram eles. Ninguém sabia o porquê eu tinha tanto interesse por aquelas coisas e por aqueles assuntos. E sempre as pessoas nunca tiveram dó de me passar o que sabiam, não, graças a Deus. E até que as coisas começaram a ficar mais intensas e eu, quando já estava com aproximadamente 9 para 10 anos de idade, certo dia peguei um caderno e comecei a escrever coisas que um espírito de uma criança me passava, não sabia o nome dele, mas eu escrevendo tudo que ele passava. Não sei mais onde estão esses escritos, mas eu os guardei por mais ou menos uns 15 a 20 anos. E nesses escritos me ensinava muita oração e muita simpatia. Muita oração e muita simpatia. Simpatia para tirar o mal olhado. Simpatia para conseguir emprego. Simpatia para... Muita simpatia. Então eu tinha os grimórios, né, escritos por esses espíritos. Ora o espírito vinha e conversava comigo, ele editando e eu escrevendo. Ora o negócio já vinha dentro da minha mente e eu já começava a escrever. Era uma psicografia semi-mecânica. Eu na época não sabia disso. Depois é que eu vim me dar conta. E aí, com o passar do tempo, com o passar do tempo, eu fui vendo, ouvindo e escrevendo cada vez mais, até quando estava com aproximadamente 12 para 13 anos de idade, eu começava a entrar num estágio de dormência e sonolência. Eu sentia que meu espírito saía do corpo, mas voltava. Eu achava aquilo tudo muito estranho. Eu comentava com as pessoas: "Ah, você dormiu, você sonhou". Mesmo pessoas de Umbanda, Candomblé, que na época não tinha essa noção do que era um desdobramento espiritual, falavam que foi um cochilo que eu tirei, é normal, que isso acontecia com qualquer um, sono fora de hora, dormir mal de noite. E não era, não. Já era mais uma potencialidade anímica. E quando estava para 13 para 14 anos de idade, começaram as incorporações. Começaram a vir vovó Vera Lúcia, o pai Antônio de Oliveira, e quem outra entidade começava a vir muito? Espírito de médico, Dr. Bezerra Menezes chegou a vir em alguns trabalhos, algumas sessões que eu aprendi a fazer sessão. Como eu comprava muito livro, eu lembro quando eu era garoto, eu fui para Aparecida do Norte, eu lembro que eu enchi tanto o saco dos meus pais que eles compraram um monte de livro de história de santo, orações, nossa, mas muita coisa. E depois que eu passei a frequentar casas de Umbanda para poder comprar velas coloridas sob orientação de entidades que me ensinavam a fazer as coisas, eu passei a comprar muitos daqueles livros que tinha nas casas de Umbanda. Eu comprava todos. Todos. Os de Rubens Saraceni, da família Scritori lá. Nossa, Edson Orfanac, que era um livro de prece e rezas para todos os momentos, e o pessoal da casa de Umbanda ficava incentivando: compra esse, você quer abrir seu terreiro? Compra esse, tá? Até que eu já incorporando os espíritos em casa e um dia eu comentando com o seu Luiz de Oxum, que era dono de uma casa de Umbanda no bairro de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, eu de Guarulhos, mas eu me deslocava até lá, São Miguel Paulista. Ele acabou me acolhendo e me ensinando muita coisa mesmo. E por quê? O seu Luiz de Oxum acabou talvez ficando com pena por conta do fato
dos pais de santo da região que eu morava, em Guarulhos, eles não aceitavam quem tinha choroquê na cabeça. O meu Oxóssi é o Oxóssi choroquê, muito desconhecido da parte de muitos sacerdotes, que alguns até são jocosos ao ouvir falar de algum choroquê, Oxóssi choroquê. Eu já vi líder espiritual de dar pena falar que não existem esses orixás. Como não existe? Entendeu? Agora, os camaradas, eles têm um desconhecimento profundo, que fazem lá os feitiços deles, que devem dar certo, não. Agora, quem não é mago e não tem conhecimento dos 7 tronos da vida, inclusive dos tronos de frequência híbrida, porque tem o orixá do topo do trono e tem o orixá que fica no meio do trono. Por exemplo, no trono masculino do conhecimento está o Oxóssi, no topo do trono. Mas no meio do trono masculino do conhecimento está Choroquê. À esquerda, as entidades da esquerda, os guardiães, e à direita, os tarefeiros. No meio do trono está Choroquê. No topo do trono masculino da lei, por exemplo, está Ogum, mas no meio do trono está Ogum Choroquê. Então, as pessoas não conhecem os Choroquês. Só quem é mago de magia divina, da frequência tronal. E não vai conhecer o Oxóssi Choroquê. Não vai saber qual é a linhagem dessa energia. E tem muito pai de santo que acha que o orixá é pessoa, com cabeça, tronco e membro, que são seres encantados, tipo os encantados de tambor de mina aqui no Brasil, são os orixás para a África, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Encantado é encantado, orixá é orixá. O orixá nunca andou pela terra, porque o orixá nunca teve pernas, né? Nunca encarnaram, são energias cósmicas. Então, você vai ver muito sacerdote idiota falando muita besteira, que o orixá andou pela terra, que não existe choroquês, que isso, que aquilo. Então, assim, esses pais de santos limitados não me queriam nos terreiros deles. Alguns até sabiam que existia o choroquê. E por isso mesmo não me queria. Eles achavam que o meu Oxóssi ia virar o centro deles na esquerda e eles não tinham força para segurar a esquerda quando virava. Não tinham mesmo. Morreram sem ter. Quase todos já morreram. Tragicamente. Ou de morte bastante dolorosa, quando não trágica. Porque a lei do retorno não dorme, né? E aí eu tive que sair perambulando, procurando alguém que me orientasse. Os sacerdotes que me orientaram, inclusive o seu Luiz de Oxum, que eu agradeço muito, que Deus o abençoe, seu Luiz de Oxum, esposa da Dona Lourdes. Perdi o contato, porque aquela época, quando virou anos 80 para os anos 90, ainda não tinha celular, essas coisas. Então a gente vai crescendo, vai seguindo nossos caminhos, vai frequentando outros lugares, e as pessoas se mudam também de onde elas estavam, aposentam, seguem os caminhos delas, e a gente segue o nosso, então perde o contato. E todas as pessoas nas escolas de magia que eu passei, nas escolas, nos terreiros que passei, a última casa que eu trabalhei como virante foi a casa da Dona Madalena de Oxumaré, grande Madalena de Oxumaré, está encarnada ainda, está viva. O terreiro da Dona Madalena, quando eu conheci Madalena, ela tinha o terreiro dela no Parque das Nações, em Guarulhos, perto do posto de saúde. Só que depois mudou para Vila Isabel, ainda cheguei a frequentar quando era lá, da Vila Isabel parece que foi para o Jardim Cumbica, aí eu já perdi um pouco o contato. Tive a oportunidade de falar com a Madalena anos depois, mas chamada de vídeo, logo no começo da pandemia, mas enfim, grande Madalena de Oxumaré. Então assim, as casas que eu participei, eu passei, sempre me receberam muito bem. As que não receberam muito bem, eu não voltei mais. Que é assim que a gente vai, se suas entidades não são aceitas ali, o que você vai fazer ali? Entendeu? Essas pessoas, elas têm preconceito com o seu método de trabalhar, com a energia dos seus orixás, das suas entidades, dos seus guardiães, não fique ali. Né? E como eu tinha várias mediunidades, eu tive que buscar conhecimento fora também da egrégora umbandista. Tive experiência, né? Comecei praticamente num bandomblé, com apoio do pessoal do seu Luiz de Oxum, e onde fui feito, no santo, tudo certinho, deitei, raspei, só que eu não senti que aquilo era para mim, então eu pedi a Go, me distanciei daquela egrégora,
fui procurar Umbanda pura, coisa dificílima de achar, porque o que é pureza umbandista? Me explique. É impossível de achar. Não achei não achei. Não achei. Esses 30 anos de caminhada aí, não mais, 32 anos de caminhada, nunca achei Umbanda pura. Porque não tem. Umbanda, ela vem de Atlântida. Ela vem de Atlântida. Né? A Umbanda, que alguns querem dizer que significa lei divina, lei cósmica, e outros querem dizer que significa somos todos um só. Talvez signifique tudo, e muito mais, coisa que a gente não sabe ainda. E o Pai Zélio de Moraes, que foi responsável por codificar a Umbanda aqui no Brasil, ele codificou uma vertente da Umbanda que foi autorizada a ele, uma Umbanda muito parecida com o kardecismo no começo. Depois ele foi trazendo um pouco mais dos elementos indigenistas, africanistas, o que foi bom. Só que ainda assim ele limitou muito o trabalho, por exemplo, com Guardiões de Esquerda, ele deixou muito a desejar, muito a desejar. Que Deus o tenha, Pai Zélio, que Deus o tenha, ele deixou bastante a desejar. E aí, a Umbanda, ela veio de Atlântida, desembocou no Brasil, graças a Deus. E quando ela desembocou no Brasil, ela já não desembocou com toda a sua pureza, porque ela trazia muito dos elementos kardecistas com ela. E depois se misturou indigenista com o africanismo. Tal. Tem um pessoal aí querendo desafricanizar a Umbanda, o que eu acho desnecessário. Eu acho que tem um crise, uma nova vertente. Por exemplo, a Umbanda esotérica, ela de certa forma, ela procura manter um pouco de cada tradição. Ela nem abandona nada, nem desafricaniza, mas também não prioriza a africanidade. Não prioriza, ela mantém ali várias correntes dentro de uma tendência. Então, para que buscar pureza de uma? Pureza de quê? O que é pureza? Então a gente tem que se desprendendo desses termos de pureza para não cair num xiitismo, num radicalismo desnecessário, tolo, idiota. E só que eu buscava essa pureza que graças a Deus nunca encontrei. Não busco mais faz muitos anos. Mas eu tinha uma carência muito grande de buscar mais conhecimento, fui buscar no kardecismo, entender as mediunidades. Foi no kardecismo que me deu uma clareza de que o que é quiumba na Umbanda, por exemplo, é chamado de obsessor pelos kardecistas, que você não precisa ter 1 quilo de guia no pescoço, aquele monte de roupa para incorporar uma entidade, que você não precisa chacoalhar, se febricitar para ter aquelas manifestações febricitantes para incorporar uma entidade. Você pode incorporar uma entidade simplesmente fechando os olhos, se concentrando, afinando sua vibração com a dela e o transe acontece nos níveis que forem necessários. Tem um médium mais consciente, mais inconsciente, semiconsciente, e assim vai. Não importa, o que importa é a qualidade da mensagem e o amor da entidade e do médium juntos para atender o próximo. É isso. Não importa se é consciente, semiconsciente, inconsciente, não é isso que vai tornar você mais ou menos médium, melhor ou pior. Mas sua capacidade de se doar aquilo com amor e dedicação verdadeira e muita justiça e seriedade também. E concentração, responsabilidade, respeito, e humildade. Agora, ser solidário com as pessoas que trabalham com você, dependendo do seu grau hierárquico dentro da instituição. E aí eu fui estudar. Estudei muito, tenho que confessar que eu já tinha sido visitado pela doutrina espírita. Interessante que a Umbanda eu fui atrás. O kardecismo veio atrás de mim, praticamente. Porque quando eu comecei a incorporar e o pessoal de casa não sabia o que fazer, minha mãe chegou a trazer um padre em casa, acho que o padre Tarcísio, para fazer uma bênção na casa, para ver se aqueles espíritos iam embora para parar de incorporar em mim. E o padre Tarcísio, na época, falou para minha mãe, olha, eu tenho uma irmã que é mãe de santo, começou assim como seu filho. Se ele veio com essa missão, não há o que fazer, não é questão de exorcizar. E aconselhou. E foi muito bom meus pais terem recebido essa orientação do padre Tarcísio. Até onde eu sei, está encarnado ainda. Ele trabalha, atua em Guarulhos. E o que ficou bem claro, assim, o kardecismo ele veio atrás de mim por conta dessas manifestações de incorporação que eu tinha em casa. Minha mãe parece que desabafou com uma amiga,
uma essa da minha mãe conhecia uma senhora chamada Dona Carolina, que trabalhava num centro espírita chamado Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e essa senhora se deslocou da casa dela e veio até a casa da minha mãe, bateu palma, se apresentou e disse que queria me conhecer. Minha mãe permitiu que a senhorinha me conhecesse. Essa senhora viveu 102 anos. Ela dizia 105, mas nos documentos constava 102. Faleceu, se eu não me engano, em 2019. 2019 foi começo de 2020, uma coisa assim, com 102 anos. Se alguém está vendo o vídeo puder me corrigir nessas datações, por favor, fique à vontade. E aí ela veio, conversou comigo, explicou o que estava acontecendo comigo, e eu lembro que ela quis me levar para a fraternidade espírita, meus pais não deixaram. Não naquele dia, me levaram, que eu quero dizer, para estudar, para fazer parte do grupo. Meus pais não deixaram, mas a senhorinha era bem persistente, ela trazia os livros do kardecismo para eu estudar em casa. O livro de Chico Xavier, eu li uns 400 livros sobre a doutrina do Allan Kardec. Eu comprava muito livro também. Eu ia até uma banca que as casas André Luiz ou era o USE tinha no centro de Guarulhos, comprar livros, comprava muito, comprava romances, comprava livros também de estudo. Eu estudava muito, e aí quando eu já estava adulto, eu procurei o centro espírita por conta própria, para aprender, para estudar. Até uma vez, uma palestrante invejosa na casa espírita me viu levantar a mão quando um palestrante perguntou quem procurou a doutrina espírita pela dor e quem procurou pelo amor. Lembro que a casa tinha umas 150 pessoas na plateia, eu e mais uma pessoa levantamos, falamos que era pelo amor. Não deu 15 dias, quando a palestrante foi dar palestra e ela viu a gente fazer isso no dia lá nós levantamos a mão. Quando foi a vez dela de palestrar, 15 dias, um mês depois, a indireta foi boa para mim e para outra pessoa que levantou a mão lá. Tem gente que procura o centro espírita dizendo que veio pelo amor. Como se fosse um Chico Xavier. Chico Xavier até aceitaria que viesse pelo amor. O Chico Xavier foi o primeiro a procurar pela dor. Aí que quis dizer que a gente estava mentindo, que estávamos de caô, que não sei o que, assim, direta. A inveja, né? Tem muito espírito invejoso. Estava até comentando outro dia que das piores pessoas que eu conheci na vida, metade estavam dentro de centros kardecistas. Metade das piores pessoas. De perseguir, de machucar pessoas, de puxar tapete, de disputa de ego por cargo, perseguição, calúnia. Complicado. Infelizmente. Graças a Deus tem muito kardecista bom de coração. Nossa, como tem kardecista bom de coração. Rapaz, conheço muita gente boa, mas também tem muita gente ruim, maldosa mesmo. Maldosa. Que se puder mandar, acho que até matar, uma pessoa manda. E outra, fala o manso, viu? Mansidão é só quem sabe ter. E sair pra rua para dar sopa para mendigo, para mostrar que faz caridade, né? Tem um dogma da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. E quando a gente sabe que não é bem assim, né? Fora da caridade há salvação também. Salvação nem é só pela fé, como dizem os evangélicos, e nem só pela caridade, como dizem os espíritos. Tem outros critérios salvíficos, que a salvação é individual, e cada um vai encontrá-la conforme o seu Deus interior o conduzisse. Se o Deus interior da pessoa não quiser conduzir a salvação daquela pessoa, nem pela fé, nem pela caridade, esse Deus vai encontrar outros meios, através do trabalho, através do estudo, através da arte, através da meditação, através de renúncias, através de privações, cada um através de uma luta social, por justiça, por melhores condições. O universo vai encontrar diversos caminhos salvíficos para aquele espírito. Entendeu? É só pela fé, como dizem, é pela caridade, não. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo um lado espiritual meu, independente das religiões. Eu fui desenvolvendo. Até que, depois de conhecer um bandomblé,
a nação que o pai lá puxava, ele puxava muito Queto e Angola, o que eu já não concordava muito. Essa mistura de nações, de candomblé e mistura com banda, tá? Eu sei que tudo está interligado, na verdade não é o sacerdote que mistura, tudo já está interligado, é a gente que separa tudo na nossa cabeça, mas certas misturas têm que ser feitas com muito cuidado, porque senão vira um samba do crioulo doido. É complicado, tem que nem todo mundo está preparado para isso. Talvez o pai lá tivesse, mas muita gente que trabalhava lá não estava. E é isso que o sacerdote às vezes tem que ter um discernimento. Então eu fui buscar também no kardecismo, fui buscar no hinduísmo, fui buscar no budismo, eu fui estudar religiões. Estudar filosofias, e magia, e yoga, e meditação, e transcendentalidade, esoterismo, Rosa Cruz, eu sou um Rosa Cruz até hoje. Então, a gente cresce com isso. Então eu desenvolvi um lado espiritual meu, independente das religiões. Já as pessoas precisam de um rótulo. Então eu digo que eu sigo uma Umbanda transpessoal, uma Umbanda com a característica esotérica muito forte. Não me rotulo. Eu falo isso porque as pessoas precisam de um rótulo para nos deixar em paz. Mas eu costumo dizer que a minha religião é o universo. De coração mesmo, minha religião é o universo. Mas para todos os casos, para todas as formalidades, se você frequentar o Luz Divina, você vai ver que nós temos um segmento muito forte, assim, nítido, de Umbanda com a linha kardeciana. A gente pega muito essas duas vertentes. Separamos bem um trabalho do outro. Né? Sexta-feira, geralmente, a gente puxa para um lado mais kardeciano, os trabalhos dos outros dias a gente puxa para um lado mais umbandista, mas enfim. Viva o universalismo. Viva o universalismo. E outros me rotulam como um esotérico, outros me rotulam só como um mago. Eu não brigo por mas você eu sou o que você quiser que eu seja, tá? Porque eu não sou responsável pelo que os outros acreditam que eu sou. Eu sou responsável pelo que eu creio e pelo que eu faço com o meu próximo e comigo. Agora, pelo que os outros acreditam que eu seja ou deixa de acreditar. Então é isso, gente. Mas enfim, a gente tem a nossa história, né? E os anos foram se passando e eu vi que eu tinha que abrir minha própria casa e assim foi. Mas trabalhei em muitos centros kardecistas, lecionei, treinei médiuns, dei palestra, trabalhava como psicógrafo numa determinada casa. Ao mesmo passo que eu trabalhava na Umbanda, eu trabalho com reiki, sou professor de reiki. Acho errado o termo, acho bobo o termo mestre de reiki. Quem é mestre? O mestre me causou e foi um mestre de verdade. Agora, os outros são professores de reiki, né? Vamos nos contentar em sermos professores. E é isso, gente. Então, se quiser estudar reiki com a gente, magia, meditação, fazer desenvolvimento mediúnico, nós oferecemos pela internet gratuitamente o curso de desenvolvimento mediúnico, e aqui gratuitamente presencial. Entre em contato com a gente. DDD 11, telefone 965519042. Temos nossos cursos de sacerdócio. Entre em contato com a gente, tá bom? Deus abençoe, muita paz e muita luz. Eu sou Hernando de Oxóssi, Oxóssi Xaroquê. E fique na paz, tá bom? Entre em contato com a gente, DDD 11, telefone 965519042. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se não quiser ativar o sininho, para não ficar blá 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 blá, tudo bem, mas dá uma força pra gente aí, tá bom? Se inscrevendo. Muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.